Boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos à casa de Francisco de Assis. Que a paz de Jesus esteja conosco. Então gostaríamos inicialmente de ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é a mensagem 46 com o título Crescei. Uma pequena fala de Pedro, versículos 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E Emmanuel vai dizer assim: a situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para a maior eficiência do serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é por ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos terrestres. O Mestre Divino, que organizou a vida na Terra ao influxo do Pai, possui suficiente poder, e para a execução de sua obra não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte, na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Então, com essas reflexões, gostaríamos de convidar a todos para levar o pensamento a Deus e fazermos nossa prece. Então, nesse momento, procuremos aquietarmos a nossa mente e nosso coração. Deixemos de lado tudo aquilo que nos preocupa, que nos entristece, para nos dedicarmos nesses momentos que vão se seguir, para nos conectarmos mais profundamente a Deus, a Jesus e aos mentores espirituais dessa casa. Para que nessa conexão mais profunda possamos receber dos mentores espirituais tudo aquilo que temos necessidade. O amparo, o consolo, a fé, a esperança. E assim, gostaríamos também de agradecer a Jesus, nosso Mestre, amigo de todos os momentos de nossa vida, por mais essa oportunidade em que aqui nos fazemos reunidos para aprender um pouco mais do seu Evangelho, dos seus ensinos à luz da doutrina espírita. Agradecemos também ao seu discípulo Allan Kardec por nos ter trazido a doutrina espírita na Terra. Essa doutrina que nos traz tanta luz, consolo, amparo, nos faz compreender quem nós somos, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e a nossa destinação. Que os mentores espirituais também dessa casa possam inspirar nosso palestrante dessa noite. Assim, só temos a agradecer a Jesus e pedir: obrigado, Senhor, que assim seja. E hoje, novamente, nós temos a grata satisfação de termos conosco Francisco Ribas, que vai falar sobre as leis morais, o homem de bem e os bons espíritos. Francisco, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite.
Que Deus continue nos abençoando. Esses são momentos significativos para todos nós, quando nos reunimos para recordar ensinamentos do Evangelho de Deus, à luz da doutrina dos Espíritos e do Consolador prometido por Jesus. Como foi lembrado, nós iremos falar então das leis morais do homem de bem e dos bons espíritas. Nós vamos começar lembrando que, não sei se vocês observaram, eu falei aqui Evangelho de Deus, recordar Evangelho de Deus. Muitas vezes as pessoas falam Evangelho de Jesus, uma série de outras, né, situações, e na verdade o Evangelho é de Deus. Porque Deus é o Criador de tudo. Né? Tudo provém de Deus. Aqui na doutrina dos Espíritos nós aprendemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? E Deus não é uma personalidade, isso é muito importante. Deus não é uma personalidade. Nós tivemos com força de expressão colocar Deus como espírito. Ainda é pouco, mas é a maneira da gente aprender. E o Evangelho de Deus, e também que nós estamos aqui recordando ensinamentos do Evangelho de Deus. Nós estamos fazendo aqui recordando. Por que isso? Porque no livro dos Espíritos também nós aprendemos que a lei de Deus, a lei que rege as nossas vidas, está na nossa consciência. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui, recordando. Já está, a lei já está dentro de nós. Mas nós estamos de parabéns, nós que estamos aqui hoje. Por quê? Porque nessa mesma questão tem uma letra A, que Allan Kardec faz um questionamento bem interessante e importante, nós trazemos aqui para a nossa recordação. Ele diz assim: visto que a lei de Deus está na nossa consciência, qual é a necessidade de ser revelada? Bom, o que nós estamos fazendo aqui? Se a lei de Deus já está na nossa consciência, os Espíritos dizem assim: o homem esquecera e menosprezara, quis Deus que ela fosse lembrada. Que maravilha, né? Olha o nosso Pai, nos dá a oportunidade de recordar. E nós estamos de parabéns, por quê? Porque, pelo menos, nós não menosprezamos, né? A gente está aqui, né? Nós estamos querendo aprender a lei de Deus. Essa lei, ela nos ajuda a fortalecer a nossa fé raciocinada. É tão colocado aqui na doutrina dos Espíritos, né? Fé raciocinada, precisa do raciocínio. Então, nós aqui estamos buscando subsídios para fortalecer a nossa fé. Porque é a única que gera transformação moral. Essa fé precisa ser inabalável. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, ali na primeira página, logo que a gente abre, algumas pessoas falam folha de rosto ou frontispício. Então, lá na parte superior, tem uma frase que nos interessa para o nosso estudo de hoje. A frase diz assim: contendo a explicação das máximas morais do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação em todas as circunstâncias da vida. Vocês já perceberam isso? Às vezes passa desapercebido. A gente está lendo lá, estudando o Evangelho, e não vê essa frase significativa. O que contém ali máximas morais, explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação. E nós vamos ver que, na verdade, tudo que a gente está fazendo aqui precisa de aplicação. Isso aqui é uma teoria. Nós estamos falando aqui da lei, mas na verdade o que vai valer é que a gente possa colocar em prática. Senão, é letra morta. Então aqui está tudo, né? Kardec elabora os 28 capítulos com máximas do Cristo e coloca para nós a aplicação. Como é que a gente aplica isso? Mais abaixo, na parte superior, tem outra também importante. Nós falamos da fé, né? Ele fala assim: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar face a face a razão
em todas as épocas da humanidade. É essa fé que a doutrina espírita nos traz aqui. Bem diferente daquela fé que a gente conhecia, que é a fé dogmática, a fé cega. A fé cega é aquela que ela aceita a verdade com a mentira. Não questiona não. E é um perigo, né? A fé dos dogmas, que é aquela situação que nos explicam assim, você não compreende bem, mas é assim. Ela não examina nada, está tudo certo. Caminho difícil. Aqui na doutrina espírita não, é tudo às claras. E ela não traz nada de muito diferente do que o Cristo falou. Tudo baseado em Jesus. O Espiritismo não traz uma moral nova. A gente percebe isso, né? Nossa, mas era isso mesmo. Não tem como ser diferente. Não tem novidade. Bom. Vamos começar também no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Os primeiros 4 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são muito importantes. Eu diria que eles são os pilares, a base do edifício do Evangelho. Sem o entendimento desses 4 primeiros, praticamente a gente não vai compreender nada no restante dos capítulos. Então isso é muito importante. Tanto é que lá a partir do 5º capítulo, seguido, Allan Kardec coloca vide capítulo 1, vide capítulo 2, e assim por diante. Seguido, para dizer assim, volta lá. Teve alguma dúvida, volta na base. E o primeiro capítulo ele vai falar da lei. O primeiro capítulo, com o título de Não Vim Destruir a Lei. E a máxima diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, vim dar cumprimento. Porque em verdade vos digo que antes que tudo que está na lei seja cumprido, céus e terra não passarão. Essa é a máxima de Jesus. Simples e direta. Mas o que ele quer dizer? Vamos destrinchar isso, né? Para abrir isso, para que a gente possa entender. Primeiro, Jesus aqui, então, ele valida a lei. Existe uma lei que rege a nossa vida. Tem uma lei, mas qual lei? Aqui nós podemos dizer que ele estava falando da lei de Moisés, que é que existia antes de Jesus. Os 10 mandamentos. Isso a gente já estudou, já conhece há muito tempo. Jesus, nesse momento, quando ele se refere, tanto que ele fala lei e os profetas, eu não vim destruir. Então ele diz que tem uma lei, e segundo, ele valida essa lei. Os 10 mandamentos são válidos até hoje, não é para destruir. Ele é o germe da lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, verdadeira e única lei de Deus. Ali é o começo. Então não tem destruição. Não está ultrapassado os 10 mandamentos, não tem isso. Não, os 10 mandamentos valem. Se vocês cumprirem os 10, tá bom também. Pode ser. Mas Jesus, ele vai além. Ele, digamos assim, atualiza, dá mais um passo, mostrando para nós que a lei de Deus é a lei de continuidade. A lei de Deus é de continuidade. Ele diz assim, bom, não precisa mais os 10. Vamos resumir isso para facilitar. Traz uma lei única. Nós temos então uma lei. Mas ainda antes da gente entrar na lei, propriamente dito, eu quero falar mais um pouco dessa fala de Jesus, para te deixar bem claro. Ele fala então que ele não vem destruir e que céus e terra não passarão, antes que tudo, observe bem, é tudo que está na lei. Vai ter que assustar um pouco. Não é pouca coisa, nós precisamos aprender a lei, mas é tudo que está na lei. Até um ponto e uma vírgula. Não passa nada. Enquanto não cumprir essa lei, céus e terra não passarão. Para a gente ser mais direto. Ele está dizendo assim, enquanto tudo e todos não cumprirem a lei, do mundo de provas e expiações, vocês não saem. Nós todos sabemos aqui, né? A nossa situação definitiva não é de encarnado.
Essa aqui é uma situação temporária. A situação definitiva é fora da carne. Vamos desencarnar. Eu sempre digo e reforço isso, né? Nós não estamos na primeira encarnação, já desencarnamos várias, né? Não uma, nem duas, né? São várias encarnações. E estamos agora aqui, no nosso melhor momento. Mas vamos desencarnar. Não vai demorar muito tempo. Né? Porque, em média, o que as pessoas vivem aí? Vamos colocar, né? Está sempre aumentando, né? A média de vida, né? Tal. Mas vamos botar 70, 80, pode chegar até 100, mas isso aí passa muito rápido. Então ele está dizendo que nós precisamos sair desse círculo de não precisar mais encarnar. Ou encarnar só quando a gente quiser. E não é o nosso caso. É uma imposição. Mas nós vamos chegar a um ponto em que nós vamos encarnar se a gente quiser. Encarnar por amor, para auxiliar alguém, né? Se a gente quiser. Pô, quando a gente conquistar isso, hein? Encarnar por amor, para resgatar alguém, para uma outra situação, uma missão. Nós ainda estamos nessa situação de que tem que ir. Aliás, nós vamos até às vezes meio empurrado. A gente fica vacilando lá, tal, estamos mais disfarçados e vai. Chega lá, né? Estamos aqui. Bem, sair dessa situação, cumprir a lei. Cumprir a lei. Tudo, eu vou destacar de novo tudo, vocês vão ver que é importante o porquê do tudo. Um pouco assusta, né? Mas não dá uns 70%, não, é tudo. É tudo que está na lei. Então nós vamos saber que lei é essa. Que lei que é? Nós vamos recordar ela, está na nossa consciência, vamos abrir isso o máximo que a gente puder. Para que não tenha dúvida, já que é tudo, né? Temos que ir nos mínimos detalhes. Mas eu não vou falar, não. Sou eu que vou falar isso. Nós vamos também pegar, estava até lendo agora aqui, capítulo 15º, Coração do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Nós vamos lá para esse capítulo. Lá nós temos essa lei colocada por um doutor da lei num diálogo com Jesus. Olha, um doutor da lei se aproxima de Jesus para o tentar, está assim no texto, e pergunta para Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Que pergunta, né? Então ele sabia que Jesus poderia responder para ele: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, com a sua pedagogia celeste, não respondeu para ele. Perguntou. Fez pergunta para ele. E as perguntas são interessantes que Jesus fala, né? Diz assim: que é que está escrito na lei? Olha a lei de novo. Ele pergunta, já que ele queria saber, um doutor da lei. Ele sabia. O que é que está escrito na lei? E mais, como a lês? Olha como vai aumentando, né? Porque não é o que está escrito. Como se diz, a letra mata, o espírito vivifica. Então não é o que está escrito. Lembra que está na nossa consciência a lei. Então, mas ele pergunta como é que... Né? Aí o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Quando ele responde, Jesus aplaude. Muito bem, disseste bem, faz isso e viverás. Olha aí, a prática. Nós destacamos lá no início, né? A prática, não precisamos aprender isso, mas praticar. Foi o que Jesus respondeu. Simples. Faz. Ele sabia. Ele respondeu, né? Perguntou, mas Jesus fez ele responder, ele responde. E Jesus fala para ele: se falasse, muito bem. Não tem nada diferente. Agora, faz isso e viverás eternamente. Bom, há uma dúvida também, às vezes, sobre essa palavra caridade, né? Porque a caridade, ela aparece muito no Espiritismo, né? Aliás, aqui ela tem um diferencial. Poucas religiões falam de caridade do jeito que o Espiritismo fala.
Porque caridade é o amor em movimento. Olha aí de novo a prática. Caridade é o amor em movimento. Não adianta só falar. Né? Os casais, né, apaixonados, né? Eu te amo e tal. Ah, que coisa linda, né? Muito bonito. Mas tem que praticar. Senão, só palavra não basta. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Não tem problema falar, mas antes sentir. E é tão bom, né? Sentir, né? Você não precisa nem falar. Você sente. É desnecessário. Às vezes até atrapalha. Mas caridade. E a caridade aqui é tão bem colocada que a pergunta é o seguinte: como nós devemos entender a palavra caridade conforme entendia Jesus? Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos. Olha como muda isso. Não é, porque geralmente a caridade para nós ela é a caridade material. A gente está aqui no mundo material, então quando falou caridade, a primeira coisa que você pensa em doar alguma coisa para aquele que precisa. É a caridade? Claro que é. Nós somos num mundo onde falta muita coisa e é necessária a caridade material. Isso não se discute. Mas a caridade aqui do Espiritismo, ela é explicada, inclusive, o seguinte: a caridade material ela é a mais fácil. E mesmo assim, a material a gente tem dificuldade. Tá? Mas a caridade, conforme entendia Jesus, é diferente. Olha que coisa linda a resposta. Caridade, conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos. Indulgência, tolerância com as falhas alheias. Perdão das ofensas. Isso é o amor verdadeiro. Esse é o que transforma. Você vê que tem movimento aqui? Já saiu do romantismo? Não precisa sair. Ninguém, não é isso. Só, a gente tem que entender essa prática. E é com todos. Vocês viram aqui? Ó, nós falamos aqui, enquanto tudo que está na lei, agora a benevolência para com todos. E a gente pode dizer mais, com tudo. Porque cuidar da natureza, dos animais também. Isso é amor. Aí muda completamente o nosso conceito pequeno, né, de restringir o amor. Não, há tudo. Pelo menos com todos, inclusive com aqueles que não gostam da gente. Olha como ultrapassa, né? E a gente não precisa ir muito longe, né? Nós temos dentro da nossa família. Dentro da nossa família, gente que a gente não se acerta muito bem, não. Tem gente que não gosta da gente dentro da família. Mas é assim. Mas eu preciso me igualar? Jesus falava sobre isso, né? Se alguém me ferir a face direita, ofereça a outra. Não é físico. Se alguém vier com mal, ofereça o bem. Você já tem. Então essas coisas precisam ser entendidas, né? Tolerância com as falhas alheias. Todos nós precisamos de tolerância e indulgência, porque nós erramos também. Não tem ninguém perfeito aqui. Ninguém é totalmente bom, porque lugar de bom não é que se fosse bom a gente não estava aqui. É da lei. Nós só estamos aqui porque também somos devedores da lei. Né? Por isso que a gente está aqui. Senão já teria saído. Aliás, o mundo já está passando, né, para a regeneração. Nós estamos no início da regeneração já. Então, há uma certa urgência da gente também acompanhar isso. Assim que a gente desencarnar, para onde a gente vai? Agora, quando a gente desencarnar, ou nós vamos permanecer no mundo de provas e expiações, ou vamos para a regeneração. Como é que a gente sabe? Aí é um mergulho interno. Como é que está a minha construção? Como é que está a construção do meu bem? Porque a gente vai habitar naquilo que eu construí. Não espere grandes coisas se eu não tenho construído. Eu sempre faço o exercício de olhar. Dá para você olhar a sua construção. Quem faz a reforma íntima, que se faz, fala muito aqui na doutrina espírita, na reforma íntima, pois é olhar para dentro de mim. Então, quando a gente fala tolerância, indulgência com as falhas alheias, não é os defeitos do outro. Porque quando a gente fala em defeito, a primeira coisa é olhar para as pessoas que moram com a gente, é o fulano precisa. Não, não é o fulano, sou eu. É individual. É o único lugar,
É a única situação que eu aprendi que a gente precisa ser egoísta. A reforma é de si mesmo. Não é que você não possa auxiliar. Quando a gente é pai, filho, enfim, as pessoas que convivem com a gente, claro que a gente tem que precisa também se posicionar. Mas o que vai adiantar é em mim. Não adianta eu saber os defeitos do outro, tudo e tal. Não. Isso não adianta. E o perdão das ofensas, né? Final. E nós ainda temos aquela situação de achar que existe alguma coisa imperdoável. Se a gente aprendeu alguma coisa com Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e lembrar da última frase de Jesus na cruz, quando ele é crucificado, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. É difícil que a gente ache alguma coisa imperdoável aqui. E faça um exercício e verifique quando você vai pronunciar essa palavra aqui, que não é ser imperdoável, verifique o que é. O que será que é isso, né? Porque, na verdade, não tem nada imperdoável. Eu sei que é desagradável, tem situações que acontecem que são desagradáveis, mas pense em Jesus. Foi crucificado e pediu para o Pai, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Bem, então, fora da caridade não há salvação. Inclusive, eu tiro sempre a parte da salvação. Eu acho mais correto dizer, fora da caridade não há felicidade. Por quê? Porque nós fomos criados para a felicidade e todos nós seremos. Não sou eu que digo isso, nem é Jesus. Quando ele diz assim, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Não tem alternativa. Mesmo que a gente não queira, na nossa ignorância, ser feliz, a gente vai ser. Vai ter uma hora que a gente vai parar de teimar. Porque a única coisa que a gente consegue é teimar. Achar que a gente pode caminhar sozinho. Não, mas eu acho que eu vou... Ou achar que o mundo de prosperações está bom. Não, mas é que a minha vida até está... Olha... É difícil, né? Porque no mundo de prosperações, o mal supera o bem. Aqui nós temos que lidar com a maldade do próprio semelhante. Com a inclemência da natureza. Tem situações que acontecem que a gente vai culpar quem? É o mundo de prosperações. Enfim, toda essa situação que nós temos agora, recentemente nós tivemos a pandemia, ela faz parte do mundo de prosperações. Você quer continuar aqui? Deus não vai interferir. A sua lei não vai interferir, porque ele não mexe no nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você faz, se você achar, né? Mas tem uma lei. A consequência virá. Não tem alternativa, né? Se eu quiser andar sozinho, anda. Se achar que você já é autossuficiente, eu não preciso, não, mas eu não, para mim, não, tá bem. Bom, então, tá bem. Vamos lá agora para falar um pouquinho sobre as leis ainda. Aí nós vamos para a lei. Lá, na parte terceira do Livro dos Espíritos, livro terceiro, das leis morais. Para falar das leis morais. Aí surge um nome novo, né? Porque nós estamos falando de lei, agora saiu o título, quando fala das leis, é leis morais. Leis morais, lá no Livro dos Espíritos. E lá está escrito o seguinte, a primeira pergunta que abre da parte lei divina, natural, caracteres da perfeição. Allan Kardec pergunta sobre a lei natural. Quer dizer, o que nós devemos entender por essa lei natural? E olha o que os Espíritos respondem. A lei natural é a lei de Deus. É a única responsável pela nossa felicidade. Por isso que eu falei de felicidade ali, né? Fora da caridade não há felicidade. Até rima. Então a lei divina, a lei de Deus, é a única responsável pela nossa felicidade. Ela nos ensina o que nós devemos ou não fazer. E o homem só é infeliz porque se afasta da lei. Já pensaram nisso um pouco? Está tudo aqui. A lei de Deus é a lei natural.
Quando coloca natural, é de Deus, é divino. A lei natural é a única responsável por aquilo que a gente mais quer. Todos nós queremos a felicidade, né? Só que a gente se embrenha para o caminho errado. Como eu falei aqui, às vezes tira Deus. E toda vez que nós tirarmos Deus, pode ter certeza, vai dar errado. Não tem como. Por isso que eu falei lá no início, né? O Evangelho de Deus. Então nós vamos nos aproximar de Deus, né? Todos os nossos projetos, tudo que você quiser na sua vida, conversa com Deus. Conversa com Deus. É que isso aqui que acontece, a gente já sabe que não vai dar certo. Por isso que a gente não conversa. Já sabe, eu não vou falar, né? Você sabe quando a gente vai falar com um pai, quando era mais jovem, né? Você pedir alguma coisa para o pai e para a mãe, mas você sabia, não, mas ele não vai. Então você vai fazer. Estava errado. Assim é com Deus. Assim é com Deus. Converse, a resposta virá. Logicamente que Deus não é uma personalidade, né? Mas Deus se utiliza dos seus filhos. Alguém vai trazer a resposta. Alguma coisa vai acontecer, a gente tem que estar atento. Quando a gente perguntar, mas algo vai acontecer. Por isso que daí a gente tem que tirar essa figura que foi criada, que a gente acabou criando. E ela era válida lá no início, na infância, né? Quando a gente criou o velhinho lá de cima, a gente acaba criando. E eu sempre digo assim, é muito válido lá na infância, mas depois esse velhinho já não dá mais, né? E afinal, a doutrina espírita tira isso, né? Que é Deus, que é. Eu sempre comento assim, as pessoas, eu sempre tive muita vontade de estar próximo de Deus, né? Mas eu também caí nessa do velhinho. Minha saudosa mãe, me ensinou do velhinho e o velhinho estava sempre junto comigo. Só que eu queria tanto entender e me aproximar, e eu estava querendo me aproximar, e não tinha como. E eu comecei a crescer, e o velhinho ficou mais velho. Porque era um velho. Se tudo, eu coloquei Deus como envelhecendo também. Ao ponto de que estava doente e ia morrer. Aí, até um ponto que eu até me afastei um pouco. Não conseguia entender. Aí, graças a Deus, a doutrina espírita traz ele de volta, né? Então, teve um período ali que a gente ficou um pouquinho fora. Sempre voltava, mas faltava esse pedaço, né? De achar que Deus está em todo lugar, né? Deus está aqui. Onde dois ou mais estivessem reunidos em meu nome, a Deus está ali. Está sempre junto da gente, né? Bem, então, lei responsável pela nossa felicidade. Então, tem que cuidar disso. Mas nessa pergunta, depois lá para frente, ele pergunta assim, se Deus nos deu os meios de conhecer a sua lei. Nós já vimos lá que ela está na nossa consciência, né? Que nós estamos aqui buscando justamente entender a lei, né? E agora a resposta é interessantíssima. Diz assim, sim, deu para todos nós os meios de conhecer a sua lei, mas os que mais compreendem, poucos compreendem, e muito menos os que praticam. Mas ele deu os meios. Os que mais compreendem são os homens de bem. Olha isso. E aqueles que querem procurar. Vontade. Então, aqueles que querem procurar, vão encontrar. Vão compreender. Homens de bem. Homens de bem. Mas olha, apareceu então uma figura. Os homens de bem são os que mais compreendem. E aí nós vamos vendo o homem de bem. Aí apareceu uma novidade. O homem de bem. Está lá escrito assim, logo após o homem de bem. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que cumpre a lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Olha isso. O verdadeiro, quer dizer que tem o falso, né? Nós estamos falando do verdadeiro, que cumpre a lei que nós acabamos de falar.
Nós abrimos aqui a lei falando da caridade, benevolência, indulgência, tolerância, perdão. É cumprir isso. Cumprir isso. Né? Só que agora apareceu mais um ponto. Parece que não tem fim. Né? Vocês perceberam que tem mais um elemento? Na sua maior pureza. Não basta ser benevolente, indulgente e perdoar. Precisa pureza de sentimento. Pureza de sentimento. Precisa ser puro. O que nos movimenta para fazer, no início a gente não consegue ainda, né? Nós estamos chegando agora com dificuldade da pureza, não, mas tem que ter uma busca. Tem que ter vontade, alegria, né, de ver que essa é a lei perfeita. Né? Então dá um choque no primeiro momento. Pô, mas é da pureza? É a pureza. Pureza. Pureza é, lembra o de Jesus falando? Que a vossa mão direita não saiba que é difícil, né? É, mas a gente não está acostumado. É quando o seu movimento ele realmente é puro. Não tem nenhuma segunda intenção. Eu faço o bem pelo bem. Eu não estou preocupado com o outro, né? E se o outro vai me devolver alguma coisa ou não. É que nem nós estamos falando aqui do amor. O amor, que a gente entende, ele é tão nesse sentido de troca, né? O amor exigente, não, o amor não exige nada. Pouco me importa se o outro me ama ou não. Não é que eu não queira. É muito bom. Mas, como eu falei, é muito mais sentimento do que palavra. Se eu amar de verdade, você já cumpriu a sua missão aqui. O amor verdadeiro liberta. Não precisa ir muito longe para ver como as pessoas não entendem aí do amor. Quantos casos na atualidade as pessoas, né, se separando, depois um mata o outro. Bom, se não é meu, não fica com ninguém. Mas agora, é atual. Então acho que eu sou dono. Você acha que é dono das pessoas? Nem dos nossos filhos, nossos, né? A gente usa muito o pronome possessivo, né? Não. Todos filhos de Deus. Então nós somos irmãos, todos irmãos. Momentaneamente eu posso ser pai, né? Mãe, enfim, todas as denominações, mas no fundo, na grande realidade, somos todos irmãos, nos ajudando. Né? Somos todos devedores uns dos outros. Por isso que a gente está reunido em família. Né? E a gente fica pensando, os casos de que as pessoas às vezes não se entendem, precisa separar. É sempre difícil, né? É sempre difícil. Mas ainda assim, se a gente voltar na lei, benevolência para com todos. Então, por exemplo, me separei. Não deu certo o relacionamento. Aí o que acontece? A pessoa se separou, a outra, um deles, acaba vendo a notícia que o outro está muito bem, arrumou um outro relacionamento e está indo muito bem. Aquilo dá uma dor na pessoa, né? Mas não é possível. Não merece. Como não merece o quê? Para que esse sentimento errado, né? Mas não deveria vibrar com essa pessoa? Mas no início você não amou? Então não amou, né? Por isso que a gente fala que a gente não sabe amar. Quem ama, ama. E encerrou. É isso que Jesus ensina. Não existe amar e depois... E às vezes eu odeio, né? Tanto é que acontece o fato da pessoa tirar a vida do outro. Tem filhos. Então a pessoa não sabe aonde está incorrendo. Se elas soubessem, elas não fariam. Falta exatamente isso, né? Essa proximidade com Deus, com Jesus. E Deus nos oferece Jesus, né? Como modelo e guia, né? Jesus falou tanta coisa boa para nós. Tanta coisa, né? Tem tanta lição, né? Tanto que Jesus, ele traz a lei e ainda no final, ali no final, ele achou que ainda precisava dizer mais ainda. Ele disse assim, mas será que eles entenderam? Ele já tinha que retornar? E uma das últimas lições dele foi o novo mandamento.
Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Tem algumas leituras que as pessoas colocam como eu vos amei. Não é, ele continua nos amando. Tá? A verdade é que como eu vos tenho amado. Tá? Não deixou nunca de nos amar, né? Isso aí é eterno. Tá? E aí parece, né? Assim, na primeira vista, que é quase a mesma coisa no mandamento, né? Não, não é. É diferente. O que ele queria dizer com esse novo mandamento? Por isso que ele falou, novo mandamento. Ele já tinha falado lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso para si mesmo. Ah, o que ele está falando? Tem uma diferença. Vocês conseguem perceber que ele retira Deus agora? É como se ele dissesse assim para nós, para que a gente pudesse entender de fato. Amar a Deus, na prática, é amar o próximo. Ele não dissesse assim, meus irmãos, entre vocês, se vocês se amarem, está cumprida a lei de Deus. Porque quando a gente pega a lei para entender é o seguinte, como é que a gente ama a Deus na prática, se Deus não é uma personalidade? Não tem como praticar caridade com Deus. Como? Está na lei lá. Por isso que na lei, na segunda parte, está aí ao próximo a si mesmo. Lógico que Deus acima de tudo. No primeiro, né, no momento mais. É o próximo. A gente vai precisar agora, como nós estamos todos em edificação, nós estamos construindo a nossa própria imortalidade. Estamos construindo a nossa imortalidade com os nossos atos. O reino de Deus é essa construção, é o nosso dia a dia. É como eu me relaciono com as pessoas, né? Sempre lembrando, quando a gente for fazer alguma coisa fora disso, passa pela caridade. Por isso que é bom de vez em quando a gente dar uma revisada, né? Fazer como fazia Santo Agostinho. Santo Agostinho falava, conhece-te a ti mesmo. Tá? O que ele fazia? Toda noite ele fazia uma revisada. Como é que foi o dia? A nossa vida é tão corrida, né? Nós andamos nos alfinetando, né? É no trabalho, correria, tudo corrido. Na casa você não tem tempo para nada, então não, mas de noite, na hora do repouso, não dá para. Se não der todo dia, pelo menos de vez em quando. A semana, revisar, como é que... E aí se verificar que fez alguma coisa errada, volta lá. Volta com essa pessoa errada. Essa semana foi meio corrida e tal. E essa desculpa, não, sem problema. É tão bom, né? Que a gente erra. Às vezes até sem querer, mas não pode deixar para trás. Porque isso vai passando, se torna uma rotina e quando você vê, você está vivendo daquela maneira sem nada. É importante essa parada, né? Para um pouquinho para verificar que isso vai ser muito bom. Então, esse é o ponto. Entre nós mesmos. A gente agora, eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que a gente modifica. Depois da gente entender isso, né? Que é o seguinte. Quando você for se dirigir a qualquer próximo, pense bem. É construção. É construção. É o seu reino que está sendo construído. E quando realmente eu faço um mal para alguém, é como se eu despejasse brasa na minha própria cabeça. Tem mais a lei, é da lei. Não é Deus que pune, ele educa. Aí o método é conforme eu queira. É pelo amor ou pela dor mesmo. A lei de justiça que rege a nossa vida manda que tudo aquilo que eu fizer para os outros retorne a mim. Então, a gente acha que precisa olhar assim, como eu falei em construção, nós precisamos olhar para o outro, enxergar como é. Você já viu na construção, por exemplo, nas ruas? De vez em quando tem aquele cartazinho, né? As pessoas colocam lá, vai atrapalhar o trânsito, né? Eles colocam lá, desculpe, estamos trabalhando para melhorar o trânsito. Dá para a gente enxergar esse cartaz nos outros, né? No próximo, né? Desculpe, né? Estou trabalhando também para melhorar. Olha para o cartaz e diz, desculpa, não, está tudo bem. O outro também vai olhar para a gente, né?
Essas são lições que Jesus colocou para tudo certo. Olhar o outro como um verdadeiro irmão. Perdoa. Quantas vezes? Pedro perguntou para Jesus, não aguento mais, quantas vezes? 70 vezes 7. Sempre. Sempre. Não é que você esqueceu. Uma pessoa que lhe pede emprestado e não lhe paga, tal, normal, você não vai emprestar de novo. Não é isso. Mas o perdão eleva. Tá lá lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é completa. É comum a todas as crenças, né? E lá ele fala, né? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Quer dizer, não adianta não, mas chega na minha hora, o Pai me perdoa, então. Antes eu preciso também estar perdoado. A outra parte, que eu falei da comunicação com Deus, é sobre a parte lá do Pai Nosso. Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é outra parte que a gente esquece. Deus sempre quer o melhor para nós. Sempre. E sempre. A gente tem que entender. O que nos ocorre sempre é o melhor que pode nos ocorrer. É pelo meu movimento. Então, agora, a gente tem que ver assim. Você faz um plano na sua vida, a gente está fazendo sempre plano. Né? Eu quero ir para cá. Mas a vida entorta. O que a gente faz? Em vez de a gente começar a reclamar, né, que é o normal, mas parece só um pouquinho. Mas eu estou me esforçando e tal. Estava errado. E para cá, que Deus quer, Ele vai te entortar e vai levar para esse caminho. A gente sofre e tal, e vai, às vezes até depois fala ainda. Mas olha só, Deus escreve certo pela linha, né? Não, você que estava teimando. Então agora a gente agradece, porque a gente sabe que vai dar certo no final. Então quando Deus entorta para aquele lado, eu já agradeço, Pai, obrigado, Pai. Já me livrou de eu errar e vai para aquele caminho. Lá na frente a gente vai entender. Eu já sei. Né? É que nem os acontecimentos difíceis que nós temos na nossa vida. Por exemplo, a despedida de um ente querido. É um acontecimento difícil, né? Mesmo a gente sabendo que só desencarnou, mas a ausência física é difícil, né? Não adianta a gente querer dizer isso, né? A gente chora, mas é outro choro. A gente sabe que é uma até breve, né? A gente sabe que logo vai haver o reencontro, né? Se a gente tiver merecimento. Se a gente tiver um merecimento. E também nós não devemos em nada colaborar com o nosso retorno. Nós precisamos, como diz a mensagem lá da melancolia, né? Precisamos aguardar os anjos da libertação que vão nos auxiliar no nosso retorno. Né? Aguardar os anjos. Então, nada de eu colaborar de modo algum no nosso retorno, antecipar por alguma razão, não. Precisa vir aqui. Precisa aguardar eles na hora certa. Aí sim, aí a gente vai em paz. Mas assim, nesses momentos de dificuldade, a gente chora, mas fala para o Pai, não, Pai, não, eu aceito. Isso é resignação, eu aceito, porque eu sei que lá na frente eu vou entender. Nesse momento, está doído, mas vai passar. Vai passar. E ninguém morre. Não há morte nesse sentido de aniquilamento, né? O espírito é imortal. E não só o espírito ele é imortal, como a gente não perde nada. Esse é outro termo, perder. Não perde nada. Nós sempre seremos nós. Sempre. Espírito. Sem perder nada. Agora, na nossa desencarnação, você desencarna, só troca de domicílio. Nós somos para o mundo espiritual. E perco o corpo físico. Quem que vai aparecer lá? Eu, o real. Porque tem um outro problema, né? Que é essa situação da gente aparentar. Então aqui eu aparento ser uma pessoa tal. Quando eu desencarno, o que vai desencarnar? Exatamente o que eu era. Choque de realidade. Não dá mais para enganar. E agora? Mas não era bom
a gente desencarnar no mesmo ponto. Olha a leveza, esse esforço de ser o que você é. Humildade, seja o que você é. Se melhorando a cada dia, né? Mas seja o que você é. Olha, eu vou dizer algo para vocês. A minha grande alegria é quando, a hora que eu desencarnar, eu vou desencarnar, e encontrar algum de vocês lá no mundo espiritual, e alguém olhar para mim e dizer assim para mim: mas o Francisco, praticamente a mesma pessoa que eu conheci lá na Terra. Ah, se eu conseguir esse projeto, né? Lógico que melhor. A gente fala aqui no sentido moral, né? Porque nós estamos evoluindo, a cada dia a gente está melhor. Mas nesse sentido, a pessoa não ter máscara. A pessoa me reconhecer, mas é o mesmo. Não, que bom. Então, esse é um grande para a gente conseguir. Esforço não está faltando. Né? Se a gente conseguir, vai ser uma maravilha. Né? Bom, então ele fala do homem de bem, e aí ele fala uma série de qualidades do homem de bem. E no fim, no último parágrafo, ele diz assim: não estão aqui listadas todas as qualidades do homem de bem. Tem uma série delas ali, né? Mas aqueles que tiverem estas, está no caminho das demais. Vale a pena depois dar uma olhada na lista lá. E para nós encerrarmos, ele fala depois dos bons espíritos. Bons espíritos. E aí sim, ele diz assim: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva aos resultados do homem de bem. Olha que maravilha.